Agora, note na página 29 deste mesmo livro o tratamento que estes irmãos fiéis receberam por parte da igreja que deveria tê-los apoiado. Diz assim: sendo que naquele tempo os excomungados não se tinham organizado. Isso mesmo, todos aqueles que não apoiaram a igreja na transgressão da santa lei de Deus foram excomungados da igreja, perdendo assim todo e qualquer direito de membros. Lembre-se de que estamos analisando aqui se estas decisões foram tomadas apenas na Europa ou se as mesmas também foram adotadas ou ratificadas pela Associação Geral, tornando a igreja como um corpo e organização mundial culpada diante de Deus. Já vimos que a posição assumida na Europa foi sancionada pela liderança da Associação Geral no que se refere à posição de liberdade de consciência para combatência e transgressão da lei de Deus. Mas e sobre os membros que foram excluídos da igreja? Será que a Associação Geral deu seu apoio a esta decisão? Caso não, o mais justo e óbvio seria então a Associação Geral editar uma decisão através dos meios legais para que os membros que foram injustamente excluídos fossem readmitidos na comunhão da igreja. Mas isto jamais ocorreu. Ao contrário, a própria Associação Geral deu seu apoio ao que fora feito e não apenas isso, ela mesma participou de forma direta na exclusão de alguns irmãos. Neste livro ainda, agora na página 30, encontramos: é de interesse notar que ele, Doschler, foi a própria pessoa escolhida para representar os membros que foram desligados da comunhão da igreja diante dos irmãos da Associação Geral em 1920. Então perguntamos, o problema foi somente na Europa ou afetou toda a liderança mundial da Igreja Adventista? Como podemos perceber no texto anterior, em 1920 houve uma reunião de representantes dos irmãos excluídos com a liderança mundial da Igreja Adventista, mas ficou claro que a mesma apoiava a posição tomada na Europa pelos dirigentes ali. Dirigindo-se àqueles que não apoiavam a participação da igreja na guerra, o presidente Daniels afirmou o seguinte: cremos que os pontos de vista que defendeis são totalmente errôneos. Que haveríeis dito de Moisés se ele, alguns dias depois de lhe ser dada a lei no Sinai, vos houvesse encarregado de matar o rei de Bazã e todos os homens, mulheres e crianças? Vós o terias acusado de assassinato? Não obstante, Deus lhe deu a ordem de violar o 6º mandamento. Ou seja, o presidente estava tentando defender que a posição que a igreja assumiu de matar pessoas foi uma atitude correta, porque Moisés, segundo ele, também matou ou comandou para que muitas pessoas fossem mortas e que Moisés igualmente violou o 6º mandamento e ficou sem culpa. Daniels estava, na verdade, tentando mostrar desta forma que a igreja havia feito o mesmo, matado e destruído vidas humanas. Se Moisés matou pessoas, argumentou ele, por que a igreja adventista durante a Primeira Guerra Mundial não podia também matar? Esta era uma das perguntas claras, incutidas na questão levantada pelo presidente mundial da igreja adventista. Mesmo que a igreja adventista propague hoje uma falsa mensagem, dizendo ser não combatente, pode-se perceber claramente o verdadeiro espírito que domina as decisões práticas da igreja e a realidade de que a decisão da Associação Geral e da igreja era de
combatência e de guerra, a ponto de Daniels defender de forma aberta tal procedimento, tentando até mesmo encontrar de forma equivocada respaldo na Bíblia para tal atitude. Sobre esse assunto das guerras do Antigo Testamento, não vamos estudar agora. Existe um link na descrição deste vídeo, onde você poderá compreender bem esta questão. Em 1920, foi declarado em bom e claro tom que a igreja dava assim liberdade para que a lei de Deus fosse quebrada e transgredida sem nenhuma medida disciplinar para quem o fizesse. Neste livro, na página 37, encontramos a seguinte afirmação. O líder adventista então declarou que a determinação final quanto ao que era certo e ao que era errado deveria ser deixada com a consciência individual do membro. Ou seja, segundo essa decisão da Igreja Adventista, se um membro da igreja achar certo ir à guerra e transgredir a lei de Deus, está tudo bem, segundo o parecer não da divisão europeia da Igreja Adventista apenas, mas segundo a Associação Geral. Repetimos então, diante dos fatos, que o problema da decisão sobre a guerra não foi, portanto, apenas na Europa, mas foi uma decisão geral e mundial. Algumas pessoas questionam por que nos Estados Unidos não foram excluídas pessoas da igreja como ocorreu na Europa. Com isto, tentam delimitar o problema apenas no território europeu e não de forma mundial. O que ocorreu é que nos Estados Unidos a liberdade religiosa não foi colocada em perigo, o que dava aos irmãos adventistas americanos liberdade para manterem suas igrejas funcionando normalmente. Já na Europa, o governo fechava e perseguia as igrejas caso seus membros não se unissem para defender a pátria. Os que se recusaram a apoiar o serviço bélico à pátria para que a igreja não fosse responsabilizada por esse procedimento, foram então excluídos e excomungados pela liderança adventista, fazendo o Estado pensar assim que tais pessoas não tinham ligação alguma com a igreja. Com isto, as igrejas ganharam o apoio dos governos mundanos e dos governos ímpios. Isso é deixado claro no artigo do Centro White, aqui já mencionado. Perceba especialmente a parte que diz o seguinte: embora o Comitê Executivo da Conferência Geral tenha declarado oficialmente em 1914 que os princípios orientadores enunciados durante a Guerra Civil ainda eram válidos para os adventistas nos Estados Unidos, onde as condições eram favoráveis a eles, ele reconheceu a difícil posição dos adventistas na Alemanha e concluiu que política alguma poderia ser ditada para a orientação. Portanto, isso direcionou as conferências de cada país a chegarem às suas próprias conclusões conforme as circunstâncias permitiam, e se juntou a cada indivíduo para encontrar sua própria solução de acordo com o que a sua consciência dita. Bem, o que podemos então entender claramente do texto que acabamos de ler? Que segundo a posição oficial da Igreja Adventista, quando as condições eram favoráveis para obedecer, então deveriam obedecer. Mas quando as condições não eram favoráveis, então poderiam transgredir segundo a consciência de cada pessoa ditasse. Entenda de forma clara. Vou repetir. Segundo este texto, nos Estados Unidos, onde a liberdade dos membros e das igrejas não foi afetada, era muito cômodo não precisar tomar a mesma posição que na Europa. Mas o texto deixa claro também que cada país estava livre
para se adaptar às questões da guerra como julgasse melhor. Ou seja, se a América do Norte vivesse sob as mesmas circunstâncias da Europa, estaria então livre para tomar as mesmas atitudes assumidas pela liderança europeia, sem que recebesse qualquer punição para tal atitude. Conclui-se assim que a liderança adventista mundial entendia ser injustas as decisões tomadas na Europa diante das circunstâncias da Primeira Guerra, e que nos Estados Unidos somente não ocorreu o mesmo porque viviam sob liberdade e circunstâncias favoráveis. Se não fosse esse o caso, poderiam, assim como ocorreu na Europa, chegar às suas próprias conclusões conforme as circunstâncias permitiam. Note agora, com bastante atenção, também o seguinte texto, encontrado na Revista Adventista no mês de dezembro, do ano de 1975, na página 27. Quando irrompeu a guerra em agosto de 1914, o pastor H.F. Schubert fez uma declaração ao governo germânico em Berlim para efeito de serem nossos irmãos aconselhados a pegarem armas na guerra. E logo no verão de 1915, uma segunda declaração foi apresentada ao governo alemão com relação a pegarem armas, feita pelos pastores L.R. Conrad, H.F. Schubert e P. Drinhaus. Nesse documento se fez referência à declaração do pastor Schubert do ano anterior. Como resultado, cessou a proibição contra a nossa obra na Saxônia. Você está vendo neste momento a revista Adventista do mês de dezembro do ano de 1975, página 27. Somente por este motivo é que nos Estados Unidos não ocorreram exatamente as mesmas circunstâncias que na Europa. Na América do Norte, nenhuma igreja foi confiscada ou a obra sofreu algum agravo devido às circunstâncias da Primeira Guerra Mundial. A postura dos irmãos da América para com as decisões tomadas na Europa, ao mostrarem eles apoio ao que foi feito lá, mostra que teriam seguido ou tomado as mesmíssimas decisões se vivessem em situações similares ou iguais. Lembre-se do que disse Daniels. Deve deixar-se a cada um agir segundo o ditame de sua própria consciência. Os irmãos da América do Norte representam o mesmo ponto de vista, moderado e tolerante, tal como aceitaram nossos irmãos da Europa. Temos seguido o mesmo proceder de nossos irmãos da Inglaterra, da França e de outros países. Na Europa, centenas e milhares de adventistas foram excluídos da organização porque os líderes da igreja queriam fazer com que o governo pensasse que os que se recusavam a pegarem armas ou que se opunham ao serviço militar nada tinham a ver com a igreja e que tais pessoas já não eram mais membros da organização, mantendo assim o apoio do governo à obra adventista. Na revista Adventista, agosto de 1950, na página 3, encontramos a seguinte informação. Esses irmãos reformistas, em vez de proceder de acordo com os princípios de nossa organização, arrogaram-se a autoridade de enviar uma carta ao governo de seu país, com o timbre oficial da organização, alegando falar em nome da igreja inteira. Alguns representantes do governo apareceram imediatamente nos escritórios da direção de nossa obra para perguntar se aquele documento representava a atitude oficial de nossa igreja. Tiveram que negar tal coisa.
e explicar que os autores da carta não estavam autorizados a falar em nome da igreja inteira. Assim se pôde evitar que o governo fechasse nossa obra. Você está vendo a página escaneada da Revista Adventista do mês de agosto do ano de 1950, página 3. Não existe, portanto, nenhuma decisão da Igreja Adventista na América do Norte diferente da que foi adotada na Europa. Existem apenas circunstâncias governamentais diferentes. Neste livro, na página 24, também lemos: nesse ínterim, dificuldades estavam sendo enfrentadas na Europa que não existiam na América, especialmente na esfera da observância do sábado e do serviço militar. Seria correto a decisão da Igreja em obedecer apenas quando fosse conveniente ou sob circunstâncias favoráveis? Veja o que está escrito aqui na Palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Muitos que agem bem sob circunstâncias favoráveis parecem experimentar uma transformação de caráter sob adversidade e provas. Eles se degeneram na proporção de suas provações. Deus jamais pretendeu que fôssemos vítimas das circunstâncias. Não devemos ter uma religião que só nos acompanhe em circunstâncias favoráveis. A religião dependente de circunstâncias certamente falhará quando mais necessária for, nos ambientes mais difíceis. A religião da Bíblia requer que a luz do Evangelho seja conservada a arder brilhante em ambientes desfavoráveis. É necessário grande coragem para obedecer voluntariamente a Deus em todas as circunstâncias. Em 1920, diante de documentos claros atestando a participação da Igreja Adventista na guerra, o presidente mundial da Igreja indagou: supondo que os 3 documentos editados pelos 3 irmãos tivessem sido errôneos, e daí? Daniels não disse que os documentos eram errôneos ao darem autorização e apoio para a guerra, mas disse que, supondo que fossem errôneos, perguntou a seguir: e daí? Ou seja, o que teria de mais nisso? Qual seria o problema da igreja se empenhar naquela sangrenta e complicada guerra? Depois da Assembleia da Associação Geral realizada em 1922 em São Francisco, Califórnia, onde 2 de nossos irmãos foram enviados para tentarem manter a unidade, mas que não foram recebidos, a reunião em Gland, Suíça, em 1923, da Divisão Europeia, foi definitiva para que nosso povo percebesse que a Igreja Adventista, como organização, não estava realmente disposta a se voltar de sua apostasia e abandono da lei de Deus. Naquela ocasião, ao se estudar novamente a questão da guerra e do serviço militar, apesar de alguns líderes terem lastimado o fato de terem sido editados alguns documentos, o princípio prático que mantinha ou manteve pseudos cristãos com uma arma ou fuzil nas mãos, ou da liberdade de consciência na transgressão da lei de Deus, foi mais uma vez reafirmado, posição que dava liberdade para que os membros da igreja prosseguissem a transgredirem os mandamentos de Deus sem nenhuma reprovação por parte da organização adventista. Em Gland, Suíça, apesar de se declarar não combatente, declaração que se tem demonstrado apenas teórica, a igreja novamente ratificou sua posição prática de guerra. Foi feita a seguinte afirmação:
Reverenciamos a lei de Deus contida no Decálogo, tal como a expôs Cristo em seus ensinos e a exemplificou em sua vida. Por esta razão, observamos o 7º dia da semana, sábado, como tempo sagrado. Abstemo-nos do trabalho profano nesse dia, conquanto de bom grado nos ocupemos em trabalhos de necessidade e misericórdia dedicados ao alívio dos doentes e à elevação da humanidade, em tempo de paz, assim como em tempo de guerra. Negamo-nos a participar de atos de violência e derramamento de sangue. Concedemos a todos os membros de nossa Igreja absoluta liberdade de servir a sua pátria em todo tempo e em todo lugar, de acordo com o que lhe ditem suas convicções pessoais de consciência. Perceba especialmente a declaração: absoluta liberdade de servir a sua pátria em todo tempo e em todo lugar, de acordo com o que lhe ditem suas convicções pessoais de consciência.